Salve, salve, rapaziada. Boa tarde aí pra todo mundo, 3h18 aí da tarde. Pra quem tá chegando agora, né, e não me conhece ainda, prazer, eu me chamo Kevito. Atualmente, né, eu não tô em nenhuma ordem, tá? Mas também eu não estou, né, apto, querendo atuar em nenhuma, por enquanto, tá? Eu tô querendo aproveitar esse final de ano, bem sossegado, bem tranquilo na minha, tá? Mas os vídeos não param, né? Eu fiquei uns dias aí meio off, mas eu, né, voltei aqui, tô com esse vídeo agora e... Tipo, eu não vou conseguir estar postando vídeo todo dia, mas eu acredito que o pouco que eu postar, o pouco que eu for botando de conteúdo já vai, tipo, ajudar bastante pessoas, né? A minha meta é tentar ajudar o cenário a crescer, é tentar ajudar também os treinadores, né, a passar uma maior qualidade para seus alunos, tá ligado? Para quem ele tá treinando ali, tá? Porque a gente sabe, né, que o nosso cenário amador atual tá numa situação bem chata, tá ligado? Muita coisa voltada à atenção fixa para coisas que, tipo assim, são muito subjetivas, coisas que são mal explicadas, ou às vezes, muitas das vezes, o próprio treinador não compreende ainda, né, os conceitos ali. Ou muitas das vezes as pessoas se sentem perdidas porque não sabem de onde começar e de onde trabalhar, tá? E qual o trajeto ir seguindo pra fazer o time ficar bom, fazer o time ficar sólido, tá ligado? O último ponto que eu mexi, tá? Que eu, no caso, eu tava postando ali no primeiro vídeo foi sobre construir confiança entre os players e o coach, tá? É, que é você ir lá conversar, entender os pontos de vista, os conhecimentos daquele player e dos outros e tentar gerar confiança em cima disso. Obviamente que isso não é fácil, isso dá bastante trabalho, mas no exato momento que o time se concilia, né, tem a disciplina, tem o fato, né, de ambos conseguirem se darem bem, aí a gente já passa para a próxima etapa, né. A segunda recomendação que eu tenho para quem está começando, né, nessa área de coach é conhecer os piques de sua equipe e trabalhar a comunicação. Geralmente, tá ligado? Equipes que estão começando não tem uma comunicação clara do que estão fazendo. Também não tem um mapa muito grande, tá ligado? Mesmo que saiba, ele vai saber somente alguns bonecos ali. Então, eu recomendo para equipes que estão começando não começar com a modalidade Global Ban. Ou pelo menos, se for pegar essa modalidade, não passar de um bloco de 3, tá ligado? É o que eu mais recomendo aí para as equipes que estão começando. Eu recomendo você também, você que é treinador, trabalhar os piques que você trabalha. Não pega piques muito extensos, tá ligado? Deixa eu adicionar aqui, por exemplo, um tire maker aqui, tá ligado? Eu vou pegar aqui, só pra vocês terem uma ideia. Mas, tipo, trabalha no simples, trabalha no fácil, rapaziada. Principalmente para outros treinadores aí. Não recomendo trabalhar com piques exóticos ou algo muito fora da curva. Se você notar que, nossa, o meta tá muito voltado para isso, você tenta banir, tá ligado? Esses metas diferenciados. Vou dar um exemplo, né? A gente tem o meta tão, né, que roda muito entre Dolly e Erjan, ou né, outras coisas, como Doleneza. Tipo, se você ficar tentando macetar draft, eu mesmo já tentei isso com muitas equipes. Tentar aplicar o draft do perto, né, de um cenário T1 no cenário T2, muitas das vezes, tá? Não vai dar certo, pelo menos com e contra times que estão começando. Eu recomendo mais você só banir os bonecos e deixa ali os bonecos mais roubados mesmo, porque querendo ou não, no cenário T2, não são todos dos times, né, que conseguem abusar do potencial máximo desses tipos de boneco, tá ligado? Então, essa é a recomendação que eu tenho. Vou dar um exemplo de Dolly Yang Jian. É um draft que não é fácil de executar, ou Dorianesa, tá ligado?
Então eu recomendo você banir Dolha, né, nos jogos e tentar trazer outros picks. Tenta trazer uma Mai, tenta trazer um combinho de Long, tá ligado? Pra sua equipe. Tenta trazer mais bonecos de microplay, tá ligado? Pra sua equipe que tá começando. Geralmente, né, todo... É muito raro você ver um jungler que não joga de Luna e Algran. É muito raro você ver um main ADC, né, que não joga de Long. Graças aos nossos youtubers qualificados, eles estão sempre recomendando esses bonecos aí na tier list. Então o player sabe que se ele quiser entrar no competitivo, ele tem que ter esses bonecos na pool. Geralmente ele tem, às vezes não no Dream, mas ele tem ali capacitado para estar executando pelo menos o básico daquele boneco. Então são as recomendações que eu tenho para vocês, que são treinadores, tá? Bane esses tipos de bonecos e, tipo, prioriza o boneco de microplay, tá ligado? Boneco do meta, padrão, tipo, Algran. Pô, se o top joga de Dharma, dá um Dharma, tá ligado? Embora eu não recomendo pegar muito Dharma também de começo, porque os times conteram muito, né? Pelo menos assim, deixa pro terceiro jogo, né? Se tem um bloco de 3, eu recomendo deixar o Dharma pra travar num terceiro jogo, tá ligado? Mas sei lá, velho, seu top joga de Charlotte, seu ADC joga de Long, tipo. Abusa desses bonecos de microplay, tá ligado? São pouca gente que sabe manusear bem uma N, joga com Baron, joga com coisas simples. A intenção de quem tá começando nessa área é você entender como é que funciona o jogo, aprender, tá ligado? Como que funciona o jogo, entender o básico, né? Os conceitos de early game, os conceitos de mid game, os conceitos de late game. Tipo, você não precisa fazer uma firolagem no draft ou tentar fazer algo, tipo, a nível KWC ou a nível KIC, tá ligado? Tipo, faz o simples que tá tudo certo. Vocês podem ficar despreocupados que mesmo contra K1T ou um outro pique ali, se o outro player não tem a noção, e se o player tiver mais noção de jogo que o outro, já consegue lidar com mesmo contra o counter ali bem tranquilo, guys, bem de boa. Isso daí vocês, tanto treinadores quanto players, não precisam se preocupar muito, pelo menos aqui no cenário T2, tá ligado? Em relação a bonecos, tá? Então apresenta ali os bonecos simples que você trabalha. Começa com poucos bonecos, não começa com muito, tá ligado? Coach que é bom mesmo, ele sabe, vai saber draftar ali, tá ligado? Bem. Em resumo, em relação a picks, tá? Mas voltando aqui, vamos voltar ali no ponto de comunicação, que pra mim é mais importante do que Pix agora. Mas, o outro vídeo eu vou ver se eu solto um pouco sobre como você vai fazer essa apresentação de Pix, tá ligado? E como você vai demonstrar isso pra sua equipe. Vamos lá. Pontos de comunicação, rapaziada. Comunicação é a primeira coisa que vocês, treinadores, têm que trabalhar, tá? Principalmente o lance de comunicação futura. Muita gente fala, tipo, do que o ADC tem que bater, tem que falar quem tá batendo, mas dependendo de onde ele falar, pode bagunçar um pouco a call. O jungle falar qual objetivo vai fazer, mas tipo, ele fala em cima da hora, tá ligado? Então, tudo isso, você que é treinador, você tem que estar prestando atenção. Cortar comunicações que. Foi mal, guys, tá tendo uma ligação aqui. Cortar comunicações que não são favoráveis ali ou não vão gerar nenhum tipo de play. Tá? Exemplos de comunicação que eu posso entregar para vocês aqui é bem simples, bem tranquilo. Tipo, no caso do meu top laner, eu recomendo, tá? O top laner, para os treinadores começar com timer flash. Deixa essa responsabilidade de cal pro top laner. Porque querendo ou não, tipo, pra ele caçar a back dos caras, ou uma parada desse tipo, ou tentar dar um engage, ou uma parada assim, seja lá o que for, né? Ele precisa desse time, ele precisa saber quem tem flash ou não, tá ligado? Então eu recomendo deixar essa responsabilidade de cal pro top laner, tá ligado? Que ele consegue estar timando flash. E meu top laner, tipo, quando for calar, além, né, de vir aqui, pagar, pegar visão e pá, essas coisas simples. Mas essa call é a melhor pra ele, tá ligado? Porque, tipo, ele vai falar, tipo, vai estar no meio da treta, tá ligado? Ele vai estar com o flash timado na cabeça dos caras. Ele simplesmente vai falar, mano, esse cara aqui ainda tá sem flash. Eu posso, tipo, criar nesse cara, tá ligado?
Essa é uma opção, tá? E geralmente o top laner ele gosta bastante de criar a partir do mid game, né? A partir da wave de 3,30 ali ele gosta de criar bastante. Criar jogadas, tá ligado? Então, esse tipo de carro eu recomendo deixar pro top laner, tá ligado? Ele time o flash, ele fica decorando na cabeça dele, tá ligado? O flash de cada um. E tá tudo certo. Quem tiver sem flash ele vai falar. E tá tudo de boa, tá ligado? Jungler. Principal coisa que meu jungler tem que fazer, tá? É falar aonde vai começar antes de iniciar a PT. Se você não conhece o mapa de cabeça, tá ligado? Eu posso passar a seguinte recomendação. Quando você estiver na red side, né? No caso, red dos picks, igual aqui, ó. Isso aqui é o lado bom, quando a gente é first pick e tal. E tem aqui o lado red quando a gente é red pick, né? Tipo, quando a gente for blue, o seu blue, tá ligado? No caso, o teu. No caso do My Bad, no caso do seu red, ele vai estar alinhado com o dragão amarelo aqui, ó, tá vendo? O seu red, ele vai estar alinhado com o dragão amarelo. Quando você for na blue pick. Quando você for red pick, o teu blue, tá ligado? Ele vai estar alinhado com o amarelo, tá ligado? Então, se você desenhar isso na tua cabeça, você praticamente vai já saber onde que você vai ter que começar, né, antes de iniciar o draft. Qual pathing você vai fazer. Futuramente eu pretendo dar uma aula avançada sobre pathings, tá ligado? Mas isso daí você tem que estar calando. E qualquer ação futura, você tem que pensar que uma wave, ela nasce a cada 33 segundos. Então você tem 33 segundos para planejar qual vai ser a play futura. Você setar qual vai ser a play futura. Ou pelo menos o que você quer. Você não precisa necessariamente setar. Mas só de você falar o que você quer, já tá excelente. Vou dar um exemplo. Você tá no. Acabou de fazer o segundo reset da jungle, né? Aí tá lá os 3 minutos, tá ligado? Só olhando o draft dos caras, você já vai perceber quando você quer lutar o dragão ou não. Então você já pode falar, ó, guys, aos 4 minutos eu vou querer lutar esse dragão, tá ligado? E o suporte, ele pode setar toda a configuração pra você depois, tá ligado? Ô, mano, tipo, na próxima wave eu quero entrar blue dos caras. Na próxima wave eu quero levar T um top. Na próxima wave eu quero tentar small na T2. Tá ligado? Então, tipo, tudo isso você tem que estar calando no futuro, com uma wave antes. Essa é a sua função de call, tá ligado? Setar jogadas em bloco futuras, tá? Meu mago, meu mago. Meu mid laner. Você não tem muito. Nossa, não tem tanta diferença assim de sup não, mas geralmente você vai falar, tá ligado? Quando o mid dos caras rotar. Tipo, tem por exemplo uma Zen, né? Se você vê ela fogando pra baixo, você fala, fogando pra cima, você fala, tá ligado? Bem padrãozinho. Você time o, os campos laterais, tá? É só a função timear os campos laterais, porque você vai ter que jogar pra eles, tá ligado? Então, tipo assim, vai nascer, sei lá, o pequeno do AD dos caras. Você pode falar, guys, eu só vou limpar aqui mid e já tô subindo pra pegar o AD dos caras. Vamos ir no pequeno dos caras, tá ligado? No pequeno do ADC dos caras, ou no pequeno do top dos caras. Tipo, você limpa a mid, né? É sempre no futuro. Ó, eu vou limpar essa wave e vou descer pro TP, tá ligado? Tipo, essa tua call geralmente mid laner, tá ligado? Geralmente mais early mid game, assim. Você pergunta as coisas pro jungle. Ó, mano, tem possibilidade de invadir aqui, na próxima wave. Aí a gente entra. Mano, o jungle dos caras, tá ligado? Tá só com o blue no pé. Outra coisa. Na jungle, você nota que embaixo no pé dele, você vê a animação, né? Dos buffs. Então, tipo assim, sei lá, um Musashi do nada, ele passou mid aqui. E no pé dele tá só o red, tá ligado? Significa que vai nascer o blue dele. Daqui, se sumir do nada assim na tua frente, vai nascer em 20 segundos, tá ligado? Mas tu sabe que o próximo buff dele vai ser o blue. Então você pode estar jogando pro lado contrário, tá ligado? E calando isso. Ó, guys, o Musashi tá só. Tá sem o blue no pé. Aí do nada teu jungle pode falar que pode invadir ou não, tá ligado? Tipo, geralmente é essas tuas calls de mid laner, tá?
As calls de mid laner são mais ou menos essas daí. Tá ligado? É Cald e AD. Ah, e perdão, esqueci. Geralmente você guia, tá? O teu sup, como é que você joga essa wave mid, tá? Essas wave de mids iniciais. Você quem escolhe, tá ligado? Pra onde, quais campos você quer pegar. E você, tipo, fala pro teu sup como é que você quer limpar mid. Se você quer esperar crashar os 4 minions. Se você quer limpar na boca, né? Que é quando os minions eles estão em fila. Então tudo isso você tem que estar falando com o teu suporte. Nível 1 também. Essa é a sua call, tá? Do mid lane. No atirador, o atirador geralmente não fala muito, mas ele fala quando ele tá ganhando a rota, tá ligado? Tipo, o atirador é responsável por calar quem é que tá atrapalhando ele a bater, tá? E pedir pro time, no caso, a travar esse cara, tá ligado? É a responsabilidade dele durante essa call. Falar em quem tá batendo, tá ligado? Quem é a prioridade que ele tá batendo ali. E falar quando ele tá ganhando a rota não. E quando a DC dos caras afogar ou não, tá ligado? Também é a responsabilidade dele falar quando tem a possibilidade de, tipo, entrar no pequeno dos caras ou entrar no nosso pequeno, tá? E essa é a responsabilidade de cal do ADC. E, geralmente o ADC não fala muito, né? E quando tem uma possibilidade de play também, tipo de long, às vezes quer dar flash e combo do long, né? Aí, tipo, tu fala, mas ó, vou dar flash e combo nesse cara aqui, tá ligado? Não tem muito segredo da ADC, tá ligado? A ADC não participa muito dessas coisas, tá? E suporte, a responsabilidade de Caller do nosso sup varia um pouco do boneco que ele tá. Mas praticamente o suporte, ele tipo, fala onde que o jungle tá, do jungle dos caras tá o tempo todo. O jungler também pode, mas o suporte ele pode estar falando mais isso. Ele tenta pegar a visão do mid também, tá ligado? Ele fala da situação do mago. Então ele meio que dá track no jungle, onde o jungle tá, onde o mago tá. E onde o top laner dos caras estão também, que às vezes o top laner é um cavalo. Ele pode tentar giveaway, essas coisas. Então ele pode estar, tipo, ele avisa, né, do flanco dos top laners. Isso daqui é mais mid late game, tá ligado? Então o suporte é responsável por estar, tipo, traqueando o jungle, ou, tipo, sabendo onde ele tá ligado? Para guiar o time a criar uma play ofensiva de um lado ou não, ou só ficar suave, tá ligado? Traquear o mid dos caras também, tá? E durante mais mid late game, tipo, impedir, tipo, calar os flancos do top laner, tá ligado? Do top laner, do jungler, é afim. Por quê? Porque ele é o principal protetor da equipe, tá ligado? E claro, tá dando possibilidade de play. Tipo, mano, eu tenho ult, eu posso ultar esse cara aqui, no caso de fera. Mano, tipo, dá pra invadir o blue, vamos no blue, tá ligado? Tipo, o suporte é o cara que geralmente dá esse tipo de call. Ah, mano, dá pra daivar esse cara, vamos daivar? Tá ligado? Geralmente o sup, ele é o cara que dá a condição da play, tá ligado? Na call assim. Se cada um já seguiu o seu, guys, nessa parte de comunicação, já está perfeito. Já vai ter uma call bem mais suave, cada um com suas responsabilidades. E tá tudo suave, guys. Tudo tranquilo, tá? Comunicação do coach, o treinador durante os drafts, ele fala, né, os bonecos, ele explica qual vai ser a função daquele boneco. Vou dar um exemplo, tipo, tem, sei lá, um Guzashi contra, sei lá, um Guzashi contra cavalo. Cavalo, Luna, tá ligado? Tipo, tu geralmente vai falar pra quem esse Musashi vai querer travar, tá ligado? Um exemplo assim, né? O coach ele tem essa função na comunicação durante o draft dele. E é mais isso, guys. Tipo, o coach explicar o porquê que ele tá pegando o boneco e como é que ele vai funcionar aquele draft. Mano, se vocês executarem essas 5 comunicação base, cada um com sua responsabilidade, tá perfeito, rapaziada, tá ótimo. Isso daí já vai ajudar muito no quesito de comunicação de vocês, né? E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco mais longo, mas isso já vai ajudar bastante. Alguns times, acredito eu, assim espero, né? E eu quero desejar aí um excelente final de ano pra vocês.
E até a próxima, rapaziada.